Hoje eu quero pensar quando a vida se torna um desperdício. Eu disse quinta-feira passada que esses últimos dias do ano, nós estamos a aproximadamente 40 dias do próximo ano, de 2014. E esses últimos dias do ano são dias marcados por um misto de sentimentos. Ao mesmo tempo que você para analisar, ok? Tudo que já foi feito em 2013, você também para planejar tudo que você irá fazer em 2014. Não é assim, gente? Nós estamos no tempo dos vestibulares da vida. Nós tivemos o Enem recentemente. Existem pessoas que ainda estão fazendo ou prestando o seu vestibular, porque já estão planejando 2014. Querem iniciar 2014 investindo na sua vida, não somente acadêmica, mas principalmente na sua vida profissional. A grande questão é, quando a vida se torna um desperdício? Quando a sua vida não é valorizada aos olhos de Deus? A Bíblia traz duas questões para a gente. Primeira questão, a Bíblia diz que a vida do homem, preste muita atenção nisso e anote se você puder. A vida de um homem, ela é como um vapor que por um determinado momento aparece e que em frações de segundo desaparece. Tiago capítulo 4 diz isso. Quando Tiago diz isso, a metáfora que vem à minha cabeça é aquela dona de casa ou aquele camarada que sabe cozinhar e cozinha muito bem, agora preparando aquele arroz e, olha, eu vou dizer uma coisa para você, um arroz quentinho, com um ovo estalado, com a gema dura e algumas cebolinhas picadas, olha, desce redondo, gente. Eu não sei para você, mas para mim, desce redondo. Tem gente que às vezes não chama o pastor para almoçar na casa, porque acha que esse pastor aqui vai exigir filé mignon. Não, cara, esse pastor aqui é muito simples, entendeu? É muito simples. Você pode fazer um ovo estalado, um arrozinho, não precisa botar sazon, nada disso não. Um arrozinho quentinho, com um ovinho, entendeu? Aqui, ó, uma cebolinha picada. E se você quiser agradar ainda mais seu pastor, uma Coca-Cola gelada. Ah, meu filho, você vai me fazer trazer o céu para a terra. Você pode ter certeza. Quando diz que a vida é como um vapor, que existe e depois desaparece, a figura que vem à minha cabeça é o preparo do arroz. Já viu? Eu tenho uma história catastrófica no preparo do arroz. Irmãos, eu não sei fazer nada na cozinha. Aliás, só sei fazer uma coisa, lavar louça. Entendeu? Eu só lavo louça. E eu sei lavar louça. E lavo muito bem. Lavo tão bem que a minha mulher quer que eu lave sempre. Mas eu não dou muita confiança para ela, não. Mas uma vez eu me arrisquei em fazer um arroz. Mamãe trabalhava, dava aula. Lá em casa trabalhava uma senhora, ela não estava no dia, e eu disse assim, eu estou com fome e eu vou fazer um arroz. Gente, que experiência ruim. Você já teve experiência ruim na sua casa? Eu já tive, na cozinha, fazendo um arroz. Eu via a mamãe mexendo alguma coisa no arroz, eu imaginei, deve ser vinagre. Aí eu fui e coloquei vinagre. E aí fiz aquele arroz. E aí eu vi mamãe também, via mamãe botando mais alguma coisa, imaginei assim, deve ser massa de tomate. Coloquei extrato de tomate, gente, ficou maravilhoso o arroz. Só eu comi, mais ninguém. Aliás, a minha cachorra comeu, ela morreu. Eu não sei se morreu por causa do arroz, mas ela morreu depois disso. Mas já reparou que quando você faz arroz, quem sabe fazer arroz? Levante a mão. Que vergonha minha agora. Você sabe que no ato de preparar o arroz, na hora que você enche aquela... Enche não, né? Porque não pode encher, senão o arroz fica papa, né? Na hora que você coloque a medida exata da água, você vai olhando aquele negócio e com o fogo, o aquecimento do fogo, aquela água, você tapa a panela, daqui a pouco você tira a tampa da panela, aquela água que existia, agora se transformou num vapor. Sai aquele vapor da panela, só que em frações de segundo. Assim é a vida do homem. Você existe por um determinado momento e pode ter certeza que quando você menos esperar, o fim da sua vida vai chegar. Ou você pensa que você vai viver para a semente. Não vai.
O problema, gente, é que ninguém vive como se fosse morrer. A questão é que todo mundo vive como se fosse viver para sempre. Não é verdade? Ninguém, por exemplo, você encontra com alguém e fala assim: rapaz, não faz isso. Por que tu não faz logo isso? Não, fica tranquilo, mas rapaz, a morte vai chegar, eu estou muito novo para morrer. Como se morrer fosse uma questão cronológica. Quando é que a sua vida, que é um vapor, que existe por um determinado momento, e também daqui a pouco não existirá mais, quando essa vida se torna um desperdício? Paulo diz nesse texto: quando essa vida não resulta para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. A sua vida, Paulo está dizendo, tudo que você faz, seja por ações ou palavras, você deve fazer em nome de Jesus, dando a Ele ações de graça. Se o que você faz na sua vida não exalta Jesus, pode ter certeza de uma coisa: a sua vida tem sido um desperdício. Você tem perdido tempo. Na última sexta-feira, eu fiz uma viagem turística a uma cidade muito nobre chamada Ecoporanga. Irmã Selma está aqui dentro? Não? Está lá. A irmã de Ecoporanga. Que cidade maravilhosa. É longe. Mas é interessante que eu dizia lá para aquele povo o seguinte: você já parou para analisar como a gente perde tempo na vida, gente? Você já parou? O Cazuza, e aí eu não estou entrando no mérito se ele foi bom ou foi ruim, isso fica a seu critério, mas uma coisa eu preciso dizer a você: o cara sabia escrever. E ele tinha uma música que dizia algo interessante: o tempo... Ah, vocês ouviam Cazuza, né? O tempo não para. E não para mesmo não. Se a gente entender que o tempo não para, a gente vai parar de perder tempo com aquilo que não merece o nosso tempo. Gente, como nós temos desperdiçado as oportunidades que Jesus tem nos dado. A sua vida não pode ser um lixo aos olhos de Deus. Eu dizia para aquele pessoal lá, como a gente perde, a Bíblia diz que existe um dia escrito em que todo joelho daqueles que estão no céu, na terra, debaixo da terra, a Bíblia diz que existe um dia, é algo asseverado, convicto, é afirmativo. Existe um dia em que todo mundo, seja no céu, na terra ou debaixo da terra, vai ter que dobrar os joelhos e com a língua confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia! Aí eu pergunto a você, a Bíblia mente, sim ou não? Claro que não. Ela não mente. Se ela não mente, e ela está dizendo que existe um dia em que você vai ter que dobrar o joelho e confessar que Jesus é Senhor, ela está falando a verdade ou mentira? Então, para que você ficar demorando para confessar? Confessa logo, cara. Está entendendo? Vai ficar perdendo tempo. Se existe um dia que você vai ter que fazer, por que não fazer logo hoje? Estão entendendo, sim ou não? A gente perde muito tempo. A nossa vida está virando um desperdício. Quanto tempo a gente passa, gente, no frente de Facebook, lendo fofoca da vida alheia. Pessoas que às vezes não têm hombridade para dizer o que pensam para a pessoa que deve ser dito e começam a jogar isso na rede social. A gente perde tempo com isso. Aliás, tem gente que não consegue ficar sem internet em aparelho de celular ou iPad, porque precisa estar conectado o tempo todo, não é com e-mail do serviço, não, é com Facebook. John Piper diz algo interessante, diz que o Facebook é uma bênção de Deus. Sabe por quê? Porque ele serve para que no final do tempo, a falta de tempo para orar e leitura bíblica não seja desculpa. Porque tempo a gente tem. Tem ou não tem? Tem. Eu às vezes acordo,
aí depois da devocional, eu vou checar os e-mails, aí lá no celular tem uma porção de notificação do Facebook da minha esposa, porque eu não tenho Facebook, aí ela tem. Aí eu entro, aí vejo lá pessoas que curtiram alguma coisa que a Aline publicou, que eu publiquei pelo Facebook dela, 1h da manhã, 2h da manhã. Mas chame essa pessoa para vir no momento de busca intensa do poder do Espírito até 10 da noite. Perca de tempo, gente. Concordam comigo que a nossa vida tem sido desperdiçada? A minha orientação é o seguinte: o que fazer para que a sua vida não seja um lixo, mas que a sua vida seja valorizada aos olhos de Deus? Na minha opinião, vida valorizada aos olhos de Deus é uma vida marcada por um profundo avivamento. Diga amém. Eu vou repetir e você vai vibrar dentro desse lugar. Vida que é valorizada aos olhos de Deus é uma vida completamente marcada por um profundo avivamento. O que é avivamento? Quinta-feira eu citei um escritor em que escreve um livro, Avalie a Sua Vida. É um livro em inglês, o nome dele é Wesley, e o Wesley diz algo interessante, o Wesley Duell. Ele diz assim: vida só é vivida verdadeiramente quando é vivida para Deus. E aí você talvez esteja assim, o que significa avivamento? Alguém aqui já ouviu falar de avivamento? Alguém já ouviu falar? Ok, mas o que é avivamento? Se alguém parasse você e perguntasse o que é avivamento, qual seria a sua resposta? A minha resposta é o seguinte: avivamento é algo que não depende do conhecimento humano, avivamento é algo que você não adquire com dinheiro, avivamento não é simplesmente um anseio, um desejo do coração, não. Avivamento para mim é uma necessidade humana. Nós temos necessidade em buscar Deus o tempo todo, independente do segmento religioso que você vive ou que você segue, há uma necessidade dentro de você de buscar Deus, é a essência divina que está em você. A Bíblia diz que quando você foi criado, Deus pegou o pó da terra e soprou em você o fôlego de vida. A essência divina está em você, o fôlego de vida que Deus colocou em você, o vento de Deus que habita em você, faz você ou torna você necessário buscar a presença de Deus. E a gente perde tempo com coisas que não tem nada a ver com a glória de Deus. Avivamento não é apenas uma necessidade. Avivamento, gente, não é apenas um anseio. Avivamento tem a ver com esse coração buscando Deus. Pastor Henrique Araújo diz algo interessante. Diz que pessoas que vivem avivadas para a glória de Deus, olha que coisa extraordinária, são pessoas que parecem botija de gás escapando gás. Ele diz que pessoas que têm o coração completamente avivados, que sabem valorizar a vida, é como se fosse uma botija de gás escapando gás. Passa com uma centelha, passa com uma faísca próximo a uma botija escapando gás. O que vai acontecer? É assim o coração de um camarada avivado. Basta sentir a presença de Deus e o coração explode em exaltação ao nome de Deus. Isso é avivamento. Diz a história, gente. O pastor Daniel está aqui. Eu tenho até vergonha de dizer isso agora. Cara, sabe mais história do que qualquer pessoa. Mas eu li um pouquinho. E diz a história que grandes avivamentos foram presenciados nos Estados Unidos. Isso é teologia contemporânea. Diz a história que os Estados Unidos da América vivenciaram profundo avivamento através de um homem chamado Jonathan Edwards. Aliás, um avivamento capaz de se tornar um divisor de águas na história da igreja. Diz a mesma história que a Inglaterra, através de um reformador chamado John Wesley, também foi avivada. A mesma história diz, gente,
que Martin Lloyd Jones enumerou grandes avivamentos no país de Gales no século XIX, porque, segundo Martin Lloyd Jones, avivamento não é descoberta de novas verdades, mas avivamento é um retorno profundo à verdade antiga, verdade que sempre existiu. O nosso problema é que a gente fica orando, pedindo avivamento, como se Deus fosse soprar do alto, algum vento novo, derramar alguma coisa nova que iria resultar em avivamento. Não! Avivamento não é descoberta de coisas novas, avivamento é retorno às coisas antigas. Tudo que nós precisamos para ter uma vida avivada já nos foi dado pelo derramamento do Espírito Santo. Você pode ter uma vida valorizada aos olhos de Deus. Avivamento não é utopia. Dwight Moody diz algo interessante. Ele diz que ele ouviu um pregador certa vez afirmando que o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem que se entrega totalmente a Ele. Aqui, ó, se entrega totalmente a Deus, para ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Ah, gente, John Wesley, um dos grandes pregadores e reformadores. John Wesley, em uma das suas pregações na Inglaterra, disse algo interessante. Ele disse assim: Senhor, dê-me 10 homens, apenas 10 homens. Eu não te peço 100, 1000, 10 mil, não. Eu quero apenas que o Senhor me entregue 10 homens, 10 homens que não temam nada a não ser o Senhor e que não odeiem nada a não ser o pecado. E esses 10 homens serão capazes de abalar a porta do inferno, estabelecer o teu reino na face da terra e dar muita glória para o teu filho Jesus. Nós precisamos ter uma vida voltada para a glória do Senhor. Eu quero pontuar 3 atividades, 3 exercícios que oriento você a fazer para que você não desperdice a sua vida e que você tenha uma vida avivada diante do Senhor. Você deseja receber? Diga amém. Primeiro lugar, como fazer para que você não tenha uma vida desperdiçada? Como fazer para que a sua vida seja uma vida avivada? Primeiro lugar, obediência irrestrita à palavra. Não tem vida avivada sem palavra. Diz a Bíblia que o profeta, quando foi chamado por Deus para profetizar, Deus antes de enviá-lo, Deus disse para ele o seguinte: olha aqui, coma a palavra, come esse rolo. Gente, vida avivada é uma vida marcada por profunda obediência restrita à palavra. John Stott diz que antes de Deus mandar a igreja ao mundo, Deus mandou o Espírito Santo à igreja. Vida avivada é uma vida marcada pela presença do Espírito Santo. Você precisa ler a palavra. Hudson Taylor diz que Deus dá o seu Espírito não àqueles que o pedem, Deus dá o seu Espírito não àqueles que o buscam, Deus dá o seu Espírito não àqueles que o desejam, mas Deus dá o seu Espírito àqueles que o obedecem. Vou repetir. Fera, né? Hudson Taylor. Eu não sei quantas vezes você já me ouviu falando de Hudson Taylor nesse lugar, porque eu vou te dizer uma coisa. A biografia desse camarada, missionário na China ao longo de 40 anos, é fantástica. Eu oriento você a ler. Ele diz que Deus não dá o Espírito dele àqueles que pedem, nem àqueles que desejam, e muito menos àqueles que buscam. Deus dá o seu Espírito àqueles que o obedecem. Obediência restrita à palavra. Charles Spurgeon, um grande pregador do século XIX, disse que hoje nós precisamos de uma unção espiritual extraordinária e não de um poder intelectual extraordinário. Vou repetir. Quer ter vida avivada? Quer que a sua vida seja uma vida para a glória de Deus? Você não precisa de poder intelectual extraordinário. O que você precisa é de unção espiritual extraordinária. Aleluia. Essa semana eu dizia para alguém, aliás, eu fui abençoado, porque tem pessoas que entram no gabinete do pastor
achando que serão abençoados. Deixa eu dizer uma coisa para você: cada vez que você vai lá, você me abençoa mais do que talvez eu possa te abençoar. E essa semana eu fui abençoado por vários atendimentos. E uma coisa que me abençoou, e eu escrevi num caderninho que eu tenho, depois que a pessoa foi embora, eu escrevi, é que essa pessoa virou para mim e disse assim: eu ouvi de alguém que a pior coisa que tem é quando você sabe muita coisa. E é verdade. Isso entrou no meu coração. Olha como eu fui para casa abençoado depois dessa palavra, porque é verdade. O senso de achar que sabe muita coisa pode se tornar um bloqueio para que a unção de Deus se manifeste na sua vida. Aí, preparando o sermão para hoje, eu lembrei dessa frase dita pela pessoa e recorri a um livro meu muito antigo, com as páginas amarelas, que tinha essa frase de Charles Spurgeon, Sermões Devocionais de Charles Spurgeon, que diz assim: o que nós precisamos é de uma unção espiritual extraordinária, gente. Não é de poder intelectual extraordinário. O poder intelectual pode impressionar a mente do homem, mas pode falhar em tocar o coração do homem. E numa celebração em que pessoas estão buscando Deus, o que menos importa é a concordância verbal, é a regência verbal, é o processo de formação de palavras, é os tempos verbais em que os verbos são conjugados. O que mais importa é que a unção de Deus esteja sobre a cabeça do pregador. Pregadores mortos espiritualmente produzem sermões mortos. Sermões mortos resultam numa igreja morta. Mas pregadores cheios espiritualmente produzem sermões cheios do poder do Espírito. E poder do Espírito, ou sermão cheio do poder do Espírito, resulta numa igreja avivada, numa igreja cheia do poder do Espírito. Nós não precisamos de mais intelectuais no reino. Enquanto nós ficamos procurando pessoas melhores, ok? Melhores no intelecto, melhores na gestão, olha aqui, melhores na aptidão, o que Deus está procurando é pessoas melhores na oração, melhores na fé, melhores na santidade. Palavra, Tom Cheney. Tom Cheney afirma que ele está cansado de ler. Tom Cheney afirma que, além de estar cansado de ler, ele está cansado de estudar e de pesquisar sobre avivamentos. O que ele quer hoje é conhecer o avivador da obra. Esse é o nosso problema. A gente quer avivamento sem avivador, não vai funcionar, gente. A gente quer bênção sem abençoador, concordam comigo? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Tem gente que só quer as mãos de Deus, mas não quer ter Deus como cabeça da vida. Não funciona. Como é que é esse negócio? Eu quero a mão, mas não quero a cabeça. Não. Se você entrou aqui hoje querendo uma bênção, deixa eu dizer uma coisa: bênção sem abençoador não serve para nada. O que você precisa primeiro na sua vida é do abençoador. Se o abençoador estiver na sua vida, não vai lhe faltar bênção. Pode ter certeza disso. É o que ele diz: eu estou cansado de ler, de estudar, de pesquisar. O que eu quero é conhecer o avivador da obra. Eu quero conhecer Jesus. Ah, gente, como conhecer Jesus? A não ser por meio de uma obediência irrestrita à palavra. Obedecer a palavra é tão tranquilo, gente, mas se torna tão difícil. Eu disse aqui de Dwight Moody, ele citando um outro pensador, ele disse, né? Ou a palavra te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar da palavra. Ou o Facebook te afasta da palavra, ou a palavra vai te afastar do Facebook. Que legal isso. Que legal. Vou publicar amanhã no Face da igreja. Ou o Facebook te afasta da palavra, ou a palavra. Aí tem gente que dá desculpa esfarrapada, dizendo: não, pastor, eu estou lendo a palavra, tanto é que eu publico versículos bíblicos no meu Facebook. Ah, vai contar a história para outro, rapaz. Eu sei que tem um programinha que você clica e que diariamente ele reproduz no seu Facebook texto bíblico.
Tá pensando que eu não estou online, linkado? Não, esse pastor aqui não é bobo, não. Aliás, uma coisa que eu não sou é bobo. Sou pobre, sou flamenguista, sou feliz, mas bobo não. Aliás, o brocador tá levado, o menino, né? Mas vamos voltar para a palavra. Senão daqui a pouco a gente está pecando. A gente precisa da palavra. Se você quer ter uma vida avivada, não abra mão da palavra. Eu contei essa ilustração algum tempo atrás e eu volto a contar. Uma mulher que comprou um determinado aparelho doméstico e chegou em casa, foi tentar manuseá-lo e não conseguiu nada, a não ser colocar a tomada, clicar lá, né? Aí, como manusear aquele aparelho que ela comprou? Não sabia. Por quê? Porque ao abrir a embalagem, ela não viu o manual de instrução. Aí ela voltou na loja, procurou o vendedor e disse: olha, eu não tenho como manusear aquela máquina lá, porque está sem manual de instrução. Eu preciso das instruções para ser feliz. Aí aquele vendedor, gentilmente, pega o manual de instrução, dá para ela, ela vai para casa, abre o manual de instrução, lê o manual de instrução, e após ler o manual de instrução e obedecer o que está no manual de instrução, ela começa a manusear muito bem aquele aparelho que ela havia comprado. Aí o vendedor ligou dizendo assim: e aí, conseguiu? Ela: consegui. Ué, por que você não tinha conseguido antes? Não, porque antes eu não tinha lido o livro de instrução. Sabe por que você hoje não tem sido feliz em algumas áreas da sua vida? Porque você não lê e não obedece às instruções do livro. O manual de instrução está aqui. A Bíblia é regra de fé e prática para a vida de todos os homens. Aliás, a Bíblia é quem impede você de cair no precipício. Por quê? Porque ela mesmo diz que ela é lâmpada para os seus pés. Ela ilumina o seu caminho. Ela traz claridade para o seu caminhar. Você não anda em escuridão. Você não anda deixando de enxergar o que está à sua frente. A Bíblia é lâmpada para os seus pés. Ela abre os seus olhos. Ela mostra para você onde estão os obstáculos. Ela mostra onde estão as iscas que podem fazer você tropeçar. Você tem tropeçado, você não tem sido feliz, você tem caído no precipício, você tem experimentado tragédia na sua vida. Não é porque Deus te largou, não. É porque você não tem andado conforme a instrução do livro. Obedeça essa palavra e depois a gente volta a conversar. Eu duvido. E você pode pegar isso, publicar, botar em outdoor, pode fazer o que você quiser. Eu duvido que alguém comece a ler essa palavra, meditar e, acima de tudo, de forma irrestrita, obedecer. Eu duvido que alguém faça isso e não tenha uma mudança de vida. Eu duvido. Sabe como aconteceu a reforma protestante? Nós aprendemos aqui. Quando um homem chamado Martim Lutero, e aí, desculpa, me permita novamente entrar na sua área. Não estudei história. Estudei teologia, administração, português, história não. Mas eu gosto de ler. E diz a história da reforma que em 1517, no século XVI, houve a grande reforma. Por quê? Porque um monge alemão chamado Martim Lutero, ele lendo a palavra, abriu a palavra em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Ué, mas ele teve mudança de vida sem pregador? Não tinha pastor pregando a palavra para ele? Não. Não tinha Renata Venturini cantando? Não. Tinha ministério de louvor? Não. Não. Como é que ele foi transformado? Lendo a palavra. Minha gente, olha para cá, vibre nesse lugar. Essa palavra transforma. Ela transforma. Comece a ler, meditar. Sabe qual é o meu objetivo aqui agora? É tornar você um leitor compulsivo da palavra. Menos Facebook, mais palavra. Vamos todos juntos, 1, 2, 3 e já. Tem alguns que não falaram não. Mais palavra. Mais palavra, gente. O que a gente precisa, Renata, é de mais palavra. Olha aqui. Você não precisa de que o Espírito seja derramado. O Espírito já foi derramado. Você não precisa de que a glória se manifeste. A glória já foi manifestada.
Você não precisa que a graça seja dada, a graça já foi dada. O que você precisa é ter o coração transformado pela palavra. Aleluia! Segundo lugar, como não ter uma vida de desperdício ou como ter uma vida que agrade ao Senhor. Segundo lugar, leia a palavra, obedeça a palavra, mas segundo lugar, tenha uma vida marcada por uma oração fervorosa. Vou repetir. Oração não é qualquer oração. Porque tem gente que diz assim, não, pastor, eu oro. Como você ora? Aliás, tem gente que já cola a oração, imprime, escreve no Word, digita, né? No Word, imprime, cola no teto do quarto sobre a cama. Que aí quando deita assim, fala assim, Senhor, está ali. Aí diz assim, eu oro. Ora brisa. Brisa que você ora. É uma oração fervorosa, gente. Nós precisamos orar fervorosamente. O seu Shed, um dos seus livros, diz que assim como garotos gostam de brincar e jovens gostam de jogar futebol, crentes avivados gostam de orar. Tem que orar. Cadê a Ana Paula? Está trabalhando hoje, né? Não, está em algum lugar orando por vocês. Crentes avivados gostam de orar. Garotos gostam de brincar, e gostam mesmo. Laurinha, então, nossa, né, Laurinha? O negócio dela é brincar. Os garotos gostam de jogar futebol, os jovens. Mas quem sabe valorizar a vida, quem tem o coração avivado, esse gosta de orar. Gosta de orar. Porque oração não é uma disciplina legalista, não é algo ritualístico. Oração é o canal divino de poder. Quando você ora, a sua capacidade de ouvir Deus é maximizada, é amplificada. Começa a ouvir a voz de Deus do jeito que você está ouvindo a minha voz agora. Clara, clara, inconfundível. A sua vida precisa ser uma vida valorizada. E como? Através de uma oração fervorosa. Sara está aqui? Sara. Hernando Dias Lopes, presbiteriano de Vitória. Fera! Ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, existem hoje gigantes no púlpito, porém pigmeus na oração. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não desço do escritório e entro nesse lugar em dia de celebração sem antes começar a minha oração fervorosa. Porque o dia que eu subi aqui para ter alguma coisa para falar para vocês, está na hora de eu ir embora. Eu não tenho palavra para vocês. Eu subo aqui com a certeza de que a palavra que eu dou não é minha, mas é porque o Espírito de Deus que habita em mim plantou essa palavra no meu coração e apenas sou um pedaço de madeira que Ele usa para abençoar você. É por isso que diversas vezes você entra nesse lugar e aí você diz assim, caramba, parece até que o pastor conhece a minha vida. Nossa, Jean falou um negócio que parece até... Será que o pastor falou da minha vida para o Jean? Eu não falo não, cara. Pode ter certeza, uma coisa que esse pastor tem é ética. Aliás, a minha esposa é terapeuta. Nem para ela eu falo. E lá em casa se dá muito bem, por quê? Porque quando ela tinha os pacientes dela no Rio de Janeiro, ela também não falava para mim dos assuntos de consultório dela. Quando você vem a esse lugar e vê alguém falando, e você diz assim, puxa, está mandando indireta. Não, não é indireta não, é direta mesmo. Eu fico triste quando aqueles pregadores chegam e falam assim, eu tenho um recado para trazer de Deus. Que recado? Deus não é garoto para mandar recado. O que Deus traz é revelação para você. Deus conhece a sua vida. Deus sabe onde você mora. Deus sabe o seu endereço. Deus sabe os dilemas que você enfrenta na sua casa. Deus sabe dos desejos que estão no seu coração. Deus sabe da luta que você enfrenta para adorá-lo. Você pode ter certeza. Deus sabe disso tudo. Comece a orar. E eu não tenho dúvida de que a revelação da vontade dele para a sua vida, você irá ouvir. Oração fervorosa. Tem um ditado que circulava muito lá no Rio de Janeiro como adesivo de carro, que dizia assim, ora que melhora. Significa dizer que se você não orar, vai piorar. Aí talvez você diga assim, não, piorar não piora não. Pior do que está, não fica, ó. Cuidado, porque piora sim. Piora.
Não, pior que tá, não fica. Fica assim. Se eu fosse você, eu começava a obedecer a palavra, mas também oraria. A Bíblia diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, que existiu uma mulher chamada Ana. Ana era casada com Eucana, e Eucana tinha duas mulheres, tanto Ana quanto Penina. Que cara safado? Não era safado não. É porque naquele tempo, por conta da cultura geográfica, histórica, era permitida a questão da poligamia. E é interessante que, como a poligamia existe em alguns países ainda hoje. E a Bíblia diz que todo judeu, ele tinha um exercício espiritual no ano. Qual é? Uma vez por ano, todo homem judeu tinha que pegar a sua família, quantas mulheres tinha, quantos filhos tinha, pegar os seus familiares e caminhar até o local onde a Arca da Aliança estava. E lá prestar sacrifício, holocausto ao Senhor pela sua família. Era o culto prestado anual. E numa dessas trajetórias, agora está Eucana com as suas duas mulheres, Ana e Penina. Aí a Bíblia diz que Penina ficava zombando de Ana, zoando, mangando, né? E por aí vai. Entendeu? Ah, eu tenho filho, você não tem. Você é estéril. Você não serve para nada. Mulher estéril naquele tempo era a mesma coisa que nada. E o coração de Ana agora fica pesado, porque ano após ano, esse tormento ela precisava viver. Precisava conviver com a arrogância de Penina. E o texto de 1 Samuel diz que Eucana chegava para Ana e falava assim: mas você tem a mim. A Bíblia diz que Eucana dava porção dobrada a Ana, porque amava Ana, e ela não tinha filho. Só que o que Ana queria não era porção dobrada, o que Ana queria era filho. Versículo 10, do primeiro capítulo de Samuel, do primeiro livro de Samuel. A Bíblia diz que Ana entra no santuário, no templo, e começa a chorar amargamente, orando ao Senhor e fazendo um voto, dizendo que se o Senhor lhe desse um filho, ela devolveria esse filho durante todo o tempo de vida dele ao Senhor. Ela orou. Sabe o que isso me ensina? Isso me ensina que Ana descobriu o melhor creme de beleza da época. Ana descobriu que o melhor creme de beleza não era aquele vendido pela mais moderna loja de estética, mas o melhor creme de beleza era aquele que vinha do pó da terra. Ela prostrou-se em terra, derramou a sua alma em oração ao Senhor. O Senhor a ouviu e a abençoou. Não tem um que ore fervorosamente e que não seja respondido pelo Senhor. Maria, irmã de Lázaro, era fissurada pelos pés de Jesus. Acho que ela era podóloga, Eliane. Era fissurada pelos pés de Jesus. Porque você lê a Bíblia, você percebe que todas as vezes que Maria via Jesus, ela corria para se lançar aos pés de Jesus. É interessante, eu disse aqui anteriormente, tem pessoas que só querem as mãos de Jesus, né? Maria preferiu os pés. Existia uma compulsividade em ficar prostrada aos pés de Jesus. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que quando ela entra na casa de Simão o fariseu, ela se derrama aos pés de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus vai em sua casa, ela fica aos pés de Jesus. Aliás, quando Jesus ressuscita o seu irmão Lázaro, o que é que Maria faz? Se prostra aos pés de Jesus. Sempre que Maria podia, ela se lançava aos pés do Senhor. Pessoas avivadas, pessoas que conseguem ter uma vida que Deus valoriza, são pessoas que se levantam de madrugada, mesmo diante de terrível sofrimento. Por que será que a gente só ora quando a coisa está ruim? A gente ora, faz sinal da cruz, paga promessa, derrama, a gente faz o escassel. Se veste, prende cabelo, faz voto. Se alguém disser assim, eu vi o anjo de cueca de ouro, acredita. Por quê? Porque o sofrimento nos deixa fragilizado. O desafio, cara, não é ter oração fervorosa no momento do vale, não. O desafio é fazer como Pedro, Tiago e João.
ter oração fervorosa no momento da glória do monte. No avivamento, ou se você deseja ter avivamento, ter uma vida que agrade ao Senhor, você deseja falar menos e orar mais. Tem muita gente falando muito e orando pouco. Aqui, a gente quer os resultados da igreja do século I, mas a gente não quer a vida da igreja do século I. Rapaz, numa pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas se converteram. Nunca vi um crescimento tão exponencial na igreja. Aí a gente começa nessa loucura: Senhor, dê-me unção, para que assim como aconteceu na igreja de Jerusalém, aconteça em São Mateus. A gente quer os resultados, mas a gente não quer a vida. O que eu quero dizer com isso? Aquela igreja orava mais do que qualquer outra coisa. A gente hoje faz qualquer mais outra coisa do que orar. A gente precisa falar menos, orar mais. Por último, quer ter vida avivada? Sim ou não? Amém ou não amém? Por último, vida que é valorizada aos olhos de Deus. É vida que obedece à Bíblia, é vida que aprende a orar, e é vida que tem paixão por vidas. É uma igreja missionária. É uma igreja que ama pessoas mais do que qualquer outra coisa. Olha para cá, estou terminando. Você que está nos dando o privilégio da sua presença, saiba de uma coisa: você veio a uma igreja em que não está preocupado com o estilo de roupa que você está vestindo. A gente não está preocupado se o bonequinho tem taco de golfe, se é um jacaré, entendeu? Se é uma bandeirinha com duas coisas. Vocês vão entendendo o que eu vou dizendo. A gente não está preocupado com isso. A gente não está preocupado se o tênis que você está calçando tem 3 tiras, se ele tem um certo. A gente não está preocupado com isso. Porque aqui, o que você tem não nos importa. Aqui o que nos importa é quem você é e o que você pode se tornar nas mãos de Deus. Paixão por vidas. Embora eu não tenha autorização da pessoa para dizer isso, eu vou falar porque eu vou manter no anonimato. Para que você saiba que essa igreja é uma igreja que vive o que prega. Alguns dizem assim: a igreja diz que ajuda as pessoas, mas eu precisei e não ajudou. É porque a gente também não faz assistencialismo barato. Tem pessoas que são espertas. Tem pessoas que sabem que a terceira igreja prioriza pessoas, e aí se fazem de pobre. Já viu a autopiedade? Tenho pena de mim mesmo? Não, você tem saúde, vai trabalhar. A fila anda, tem gente na fila para ser abençoado. Você todo mês? Não dá, cara. Não dá. A fila precisa andar. Nós te abençoamos, você tem que correr atrás, e nós acreditamos que o mesmo Deus que nos abençoa vai abençoar você também. Essa semana eu fui para determinado lugar. Quando eu voltei, estava voltando, eu liguei para a Aline e falei assim: e aí, minha filha, como é que estão as coisas? Aí ela: tão bem. Aí ela: adivinha onde eu estou? Eu falei: óbvio, 11 horas da noite, você está dentro de casa, eu não estou aí. Quem manda sou eu. Aí ela disse assim: enganou, está enganado, eu não estou dentro de casa. Eu falei: ué, onde é que você... Uma mulher casada, 11 horas da noite, cujo marido não está no local da residência, que negócio é esse, ficar fora de casa? Sabe onde ela estava? Com mais alguns irmãos, ajudando pessoa da igreja, mobiliando casa de pessoas da igreja, através de outras pessoas da igreja que se propuseram a fazer isso. Eu volto a dizer, Dietrich Bonhoeffer: igreja só é igreja quando é igreja para os outros. Igreja só é igreja quando tem capacidade de abrir mão dos seus direitos para atender a necessidade alheia. Igreja que não vive para os outros não é igreja. Pode ser uma empresa, pode ser até um botequim, ou uma boca de fumo, mas igreja não é. Igreja que é igreja, só é igreja quando é igreja para os outros. Nós precisamos ter paixão pelas vidas. John Knox ia constantemente a Deus em oração, chorando, porque ele dizia o seguinte: Senhor, se o Senhor não me der a Escócia, eu vou morrer. Gente, nós precisamos incorporar essa oração de Knox, dizendo o seguinte: Senhor,
Se o Senhor não me der São Mateus, eu vou morrer. É a oração de Raquel: dê-me filhos, senão eu morro. Um genuíno avivamento gera paixão por vidas. Eu não vou falar paixão por pessoas, porque você pode interpretar de outra forma. Mas um verdadeiro avivamento, uma vida que agrada a Deus, gera interesse por vidas. É por isso que nós temos a célula. Sabe o que são células? Células são grupos pequenos de pessoas que se reúnem numa casa com o objetivo de ganhar os seus amigos. Isso é célula. Célula é cada um ter o desafio de levar o seu amigo para que ele saiba que dar vida a Jesus, ter vida com Jesus, não é coisa careta, não é coisa de pessoas que não sabem viver, não têm alegria, não. Eu, por exemplo, sou um cara muito festivo. Se pudesse, eu teria churrasco na minha casa todo dia. E os irmãos da igreja sabem disso. Aliás, ontem eu tinha uma festa para ir, não pude ir por conta... O carro foi lá para... Fomos lá para... Qual o nome do lugar? Ministério? Quilômetro 41. Me convidou para a festa, eu estou junto, eu me amarro. Se você fizer festa essa semana, 999918519. É o meu celular, você pode me chamar que eu vou. Eu me amarro em festa. Eu, por exemplo, dia 27 vou prestar um culto a Jesus fantástico. Onde? Dentro do Maracanã, com 60 mil pessoas gritando: ó, meu Mengão, eu gosto de você. Eu sou um cara festeiro. Eu quero dizer uma coisa para você: dar a vida a Jesus não me tornou uma pessoa careta. Sabia que eu conto piada? E como conto, né, gente? Você sabia que eu solto pipa? Você sabia que eu ando sem camisa na praia? E de sunga de praia? É porque tem gente que acha que pastor, quando vai à praia, pastor é anjo, né? Aí vai à praia de terno e gravata. Não. Outro dia eu estava conversando com alguém, é sério. Nós fizemos um batismo em determinado local uma vez. Aí o dono do local olhou para mim e falou assim: ah, porque fulano de tal fazia batismo aqui, eu não deixei mais não. Porque outro dia eu fui em Guriri, vi o fulano de tal é o pastor, né? Que fez o batismo lá. Eu vi o fulano de tal andando de sunga de praia. Para mim isso é um absurdo. Eu pensei comigo: eu não volto aqui nunca mais. Imagina, terno e gravata na praia. A paz do Senhor, frutos do mar. Tá louco, cara. Você tá louco. O cara vai achar que eu sou alienígena. Entendeu? Se alguém não crê em Marte, vai começar a crer. Olha aí, um ET na minha frente. Tá doido? Não. Você sabia que eu jogo bola? Jogo não, eu entro no time. Eu até sei que eles deixam eu correr atrás da bola por consideração, mas eu entro. Você sabia que se você me der uma gude, eu vou jogar gude contigo? Eu estou de férias em janeiro, 15 dias. Não alegre seu coração não, porque é só 15 dias. Você não vai se ver livre de mim em 30 dias. Não vou te dar esse gostinho. Sabe o que eu faço os 15 dias, gente? Não boto sapato no pé, não coloco tênis no pé e não coloco calça no corpo. Se eu ando pelado, não, eu ando de bermuda, descalço, camisa, boné. Eu fico disfarçado. Deixo a barba crescer e é uma bênção. Porque evangelho não significa escravidão, pelo contrário, evangelho significa liberdade. Não liberdade para fazer o que eu quero, mas liberdade para viver uma vida plena que Jesus me dá. Isso é vida avivada. O avivamento hoje faz-se necessário. O avivamento hoje faz-se necessário. Ter a vida que agrade ao Senhor é uma necessidade. Preste atenção nisso. Você não pode desperdiçar a sua vida. Olha para cá. Você não pode desperdiçar a sua vida. Você precisa ter uma vida que agrade ao Senhor. Como? Lendo palavra, orando fervorosamente e se interessando por suprir a necessidade do outro. Olha aqui, avivamento é uma necessidade. É mais necessário do que nunca, porém, mais necessário do que o avivamento é ter na vida o avivador que traz o avivamento. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Você pode ser um cara muito inteligente, você pode ser professor, você pode dar aula, você pode usar a arte de ensinar para lapidar o caráter dos alunos. Você pode ser um engenheiro, você pode saber sobre física quântica, você pode... Olha para cá. Mas ainda assim você precisa de Jesus.
Porque Jesus é insubstituível na vida de um homem. Eu estou falando isso para você porque um dia eu precisei ser confrontado. Eu me achava o máximo. Porque papai sempre investiu nos meus estudos. Papai e mamãe. Eu nunca fui um cara de, entendeu? Playboy. Eu me lembro que uma vez eu quis ganhar uma mobilete. Papai não me deu. Embora em determinado momento da vida ele tinha condição de me dar porque ele foi dono de hospital. Mas eles investiram no meu estudo. E uma coisa que eu fiz na vida é estudar. Sabe o que eu fiz dos 21 anos aproximadamente até os 27? Eu só estudei. Porque eu precisava me definir profissionalmente. E eu me achava o cara. Entendeu? Porque eu fui o 01 da minha turma. No seminário, na faculdade de teologia, eu não somente fui o 01, como eu tive que ser o orador da turma. Eu me achava o máximo. O bambambam, nariz empinado, como alguns da terceira igreja, se acham o máximo. Mas teve um dia em que o meu nariz precisou ser quebrado. Foi quando o Espírito de Deus entrou na minha vida e me mostrou que tudo que eu era, eu não era por méritos humanos, eu era porque a graça dele estava sobre mim. E é interessante que quando o Espírito passou a habitar em mim, mudou o negócio. Eu agora não me achava mais o máximo, como eu não me acho mais o máximo. Até porque eu sei que eu sou um cara... Tem gente mais feia do que eu, mas tem números mais bonitos do que eu. Mas não me interessa, minha esposa me chama de fofinho todo dia, para mim basta. Ter Jesus na minha vida me mostrou que Jesus é o bem supremo. É o valor, é o tesouro de maior valor que um homem pode ter na vida. Sabe por que você veio aqui hoje? Não foi simplesmente porque você quis ser agradável a alguém que lhe fez um convite. De repente, alguém que mora do seu lado, ou até mesmo alguém que trabalha com você, convidou você para vir para cá, e você quis ser cortês e veio para cá. Isso humanamente falando aconteceu, mas divinamente falando, você veio aqui porque você precisava ouvir que a sua vida não pode ser desperdiçada. Você está ouvindo, você está desperdiçando a sua vida. Você está desperdiçando o seu tempo, o seu talento, o teu tesouro. A Bíblia diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo todo e no final da vida perder a sua alma? Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Eu tenho certeza que alguma coisa do que você ouviu mexeu com você. Eu tenho certeza. Você precisa de Jesus.